intervenção dos Estados Unidos da América na Venezuela está cada vez mais provável. Mas, sem dúvida alguma, isso terá seu preço e, em grande parte, terá que ser decidido. Ou surpresa, Moscou, que tem muito a perder e, portanto, também muito a ganhar na região. Neste vídeo, vamos analisar, portanto, o que a Federação da Rússia tem a ver com essa guerra que está se formando neste exato momento no Caribe? Por que os Estados Unidos têm tanto medo? Sim, da Rússia, é claro. Quais são os 3 possíveis em particular? Cenários de intervenção e as consequências de cada um deles para os Estados Unidos. Em primeiro lugar, e, portanto, o preço a pagar. De modo geral, ao intervir na Venezuela e, portanto, ao enfrentar a Federação Russa também nesta região. Fique até o final, porque é aí que vamos revelar a oferta que Donald Trump teria feito a Vladimir Putin para tentar resolver a questão venezuelana pacificamente, ou seja, sem necessidade de intervenção militar dos Estados Unidos. E não só isso, na oferta, Donald Trump também teria incluído a questão ucraniana, tentando oferecer à Rússia uma possível troca de interesses. Claro, também vamos comentar a resposta da Federação Russa a esse respeito. Sou Lil Sivaia, analista geopolítica e correspondente da Grécia. Não se esqueça de se inscrever neste canal para ficar por dentro das últimas novidades internacionais. Vamos começar, como de costume, pelo início. A intervenção dos Estados Unidos na Venezuela, que certamente pode acontecer de diferentes formas, que ainda vamos ver e detalhar a seguir. Já está sendo considerada por muitos meios de comunicação como absolutamente inevitável. É que os Estados Unidos concentraram forças muito perto da costa venezuelana. Os militares de. Nelas se encontram 8 navios de guerra, incluindo um cruzador de mísseis e 3 destroyers armados com mísseis. Um submarino que conta com centenas de mísseis de cruzeiro Tomahawk, sobre os quais, aliás, ainda vamos falar mais adiante. 3 navios de desembarque e uma base flutuante de forças especiais, a bordo dos quais haveria cerca de 3.000 fuzileiros navais. E há fontes que afirmam que a força americana na região chega a um total de cerca de 10.000 soldados, porque a força marítima, é claro, deve se somar também à força americana, que está nas bases mais próximas. Assim, por exemplo, em Porto Rico, os Estados Unidos enviaram caças furtivos F-35B drones, tanto de reconhecimento quanto de ataque MQ Reaper, assim como soldados e outros meios militares prontos para intervir na Venezuela. E isso não é tudo, porque a costa venezuelana ainda está à espera de que por lá apareça um dos porta-aviões mais grandes e importantes da frota dos Estados Unidos, o Gerald Ford. Assim, o novo secretário de guerra, Pete Hegseth, em 24 de outubro, deu a ordem pertinente para que deixasse o mar Mediterrâneo e se posicionasse de forma definitiva no Caribe. Assim, o Gerald Ford fica à disposição do comando. O Sul, que é o responsável direto por todo tipo de ações e operações na América Central e também na América do Sul. Alguns especialistas afirmam que este, precisamente, será o sinal para o início da intervenção dos Estados Unidos na região. E esse início é esperado para meados de novembro ou final de novembro, no mais tardar. Mas é claro, essa questão tem vários poréns muito relacionados com a Federação da Rússia. Veremos. Uma das perguntas mais óbvias nesse sentido talvez seja: qual é exatamente o interesse da Federação da Rússia em não permitir que os Estados Unidos intervenham com sucesso na Venezuela? E sim, estamos aqui justamente para falar sobre esses interesses, porque Vladimir Putin pode ser tão amigo de Nicolás Maduro quanto quiser, mas a realidade é que a Federação da Rússia está na região, não só para contrariar a força dos Estados Unidos, ou melhor, para contrariar a força dos Estados Unidos, por uma razão muito particular e muito concreta. Talvez agora vocês fiquem muito surpresos, mas esse motivo é, na verdade, exatamente o mesmo que os Estados Unidos têm para intervir no país. Não é que a Rússia, de repente, tenha se interessado pela democracia ou pela falta de democracia na Venezuela. Estamos falando, claro, do petróleo. Vai ali, Mas desde quando a Rússia se interessa pelo petróleo? Um país de fora, levando em conta que é uma das maiores reservas mundiais do mesmo? Sim,
A maior reserva, justamente, é a Venezuela. Mas o interesse russo está na semelhança do petróleo entre os dois países. E sim, pela grande reserva que a Venezuela tem desse recurso absolutamente estratégico. E também, claro, pelo enorme interesse que os Estados Unidos têm nesse mesmo recurso. Vamos analisar isso com mais detalhe. De um lado, há a razão óbvia. Os Estados Unidos precisam de muito petróleo, porque são o principal consumidor desse recurso no mundo. Então, a maior reserva mundial é muito importante para eles. Isso faz com que seja um alvo extremamente interessante. Por outro lado, o petróleo que a Venezuela possui é do tipo pesado, exatamente o mesmo que a Federação Russa tem. Isso torna a equação absolutamente crucial para que a Rússia não possa permitir que os Estados Unidos façam e desfaçam como quiserem no Caribe, porque isso não seria apenas ganhar mais um país sob influência dos Estados Unidos, mas muito provavelmente, agora sim, colocar em risco a economia russa. Também em termos da operação militar especial. Que ninguém se preocupe, é claro, estamos aqui para explicar o porquê. Esse petróleo pesado é, na verdade, uma das chaves do porquê a economia russa resistiu tão bem até agora às sanções impostas pelo Ocidente. Por um lado, porque o petróleo no mundo é o que é. Ou melhor dizendo, existe o que existe. Então, a grande maioria dos países ou precisa contornar as sanções contra a Rússia, ou compra o petróleo diretamente da Rússia, sem ter nenhum medo dessas sanções. Aqui estamos falando, em particular, da Índia e da China. Entre outras coisas, isso acontece porque esse petróleo pesado, em grande parte, pode ser adquirido em 3 países. E os 3 estão atualmente sob sanções: Rússia, Irã e Venezuela. Ou seja, quando os Estados Unidos impõem sanções severas contra essa Federação Russa para pressionar Vladimir Putin, vai para outros países, incluindo os principais compradores, inclusive, eu diria até amigos da Rússia, para oferecer a eles que não comprem petróleo russo. E é então que ela se depara com a resposta, por exemplo, da Índia, de que sua infraestrutura, sua produção, simplesmente não consegue funcionar sem esse petróleo pesado russo. De onde vamos tirar então? Dizem os indianos, se Venezuela e Irã estão igualmente sancionados. Ou seja, temos que continuar comprando, querendo ou não, petróleo russo, porque senão enfrentamos diretamente uma paralisação total da nossa economia. Os Estados Unidos têm que entender isso e engolir com batatas. Mas como as coisas seriam diferentes se os Estados Unidos, de repente, passassem a controlar o petróleo venezuelano e, portanto, retirassem todas as sanções? Assim, poderia ir até a China, a Índia, aos outros países que agora se atrevem a comprar petróleo russo em grandes quantidades e dizer: não comprem da Rússia. De onde vamos comprar então? Eles vão perguntar, por exemplo, da Venezuela, que agora é meu feudo pessoal. Negócio perfeito. Me perdoe, Arábia Saudita, me perdoem, sauditas. Quero dizer, temos mais petróleo, quero dizer, potencial infinito. E vamos abrir mercados. Vamos tirar o governo do setor, vamos privatizar toda a nossa indústria. E as empresas americanas estão em uma posição estratégica para investir. Este país, a Venezuela, vai ser a oportunidade brilhante para ele. De onde vamos comprar? Rússia, portanto, essa equação representa um perigo absolutamente óbvio. Você não pode permitir que os Estados Unidos transformem a Venezuela em seu jardim precioso. Todos nós entendemos que, além de tudo, é menos democrático. É justamente por isso que está fazendo tudo o mal possível para impedir isso. E essas questões, na verdade, já comentamos em um vídeo separado, onde citamos em especial a presença dos Wagner na Venezuela e as consequências que isso traz. Agora, o fato de a Rússia não ter interesse que os Estados Unidos intervenham na Venezuela, e muito menos que acabem controlando o petróleo venezuelano, não torna essa intervenção impossível. Agora, de fato, vamos passar a analisar os 3 cenários mais prováveis dela, com os perigos que isso representa para o lado americano e com as ações que a parte russa poderia tomar para contrariar essa influência, essa possível intervenção dos Estados Unidos. Antes de tudo, considero absolutamente fundamental destacar um fato-chave. A Rússia não tem interesse, nem acho que tenha.
Aqui devemos ser honestos, sinceros e claros. A Rússia, assim como os Estados Unidos da América, não pode enfrentar diretamente os Estados Unidos da América na Venezuela. Temos que ser claros sobre isso. Também não pode se dar ao luxo de enfrentar diretamente a Federação Russa na Ucrânia. Então, aqui, de certa forma, é preciso jogar com as tonalidades, com a paleta de cinzas. Os cenários que consideramos nesses termos são, repito, principalmente três: o que poderíamos chamar de intervenção indireta ou revolução laranja, esmagamento total ou esmagamento frontal, ou eliminação por meio de mísseis. Vamos analisar os três em detalhes para entender melhor até que ponto é realmente provável que os Estados Unidos intervenham de uma forma ou de outra. O primeiro cenário, a Revolução Laranja, seria algo como o favorito para os Estados Unidos. Na verdade, os Estados Unidos já teriam feito isso em vários países, que consistiria em lançar ataques aéreos muito pontuais, talvez realizar alguma intervenção militar em solo, mas extremamente pontual, também eliminando alvos estratégicos. Cenário: desestabilizar o Estado venezuelano. A partir daí, deixariam os chamados agentes dos Estados Unidos na Venezuela atuarem, para que eles acabem eliminando completamente o regime de Maduro. A aposta aqui está claríssima: tirar Maduro por meio do esforço dos próprios venezuelanos, pelas mãos dos próprios venezuelanos, muitos dos quais, na verdade, foram expatriados ou abandonaram seu país. Aqui devemos citar em especial que cerca de 15% da população venezuelana vive atualmente no exterior. Com Hugo Chávez, cerca de 800 mil deixaram a Venezuela. Com Nicolás Maduro, o número chegou a 4,6 milhões. Isso sim, para realizar essa operação, os Estados Unidos teriam que estar também fazendo uma espécie de preparativos que é muito difícil não perceber. Ou seja, aprendido a ser muito discretos. Ou será, eles estão considerando seriamente a possibilidade de tirar Maduro do caminho, usando as próprias forças que eles mesmos vêm alimentando dentro da Venezuela há tanto tempo. Aqui também precisamos ser claras e reconhecer que detratores no território venezuelano ao Maduro não faltam. Detratores que, além disso, têm recebido todo tipo de ajuda e apoio por parte do Ocidente, esperando para serem ativados no momento mais necessário e oportuno. O segundo cenário é o de um esmagamento frontal, ou seja, realizar uma intervenção militar completa no território venezuelano. Talvez a opção menos conveniente, analisando de todos os ângulos para os Estados Unidos, já que a Venezuela tem um relevo extremamente difícil na hora de intervir de forma frontal. Por um lado, pela costa, os Estados Unidos realmente poderiam desembarcar, pois tem uma frota muito forte que lhes permitiria realizar muitas manobras. No entanto, Caracas está escondida atrás de uma cordilheira. A selva também complica muito o trabalho. E, acima de tudo, como já analisamos no vídeo anterior, onde falávamos sobre a presença e o motivo da presença dos Wagner na Venezuela, essa operação dificilmente poderia durar apenas 3 dias. Na verdade, seria algo parecido com o Segundo Vietnã. Também é preciso destacar que, por mais força militar que os Estados Unidos tenham agora, perto das costas venezuelanas, teriam no máximo cerca de 10 mil soldados, o que não é suficiente para enfrentar cerca de 120 mil efetivos que a Venezuela possui, apenas oficialmente, ou seja, em termos de exército regular. E isso, é claro, também deve ser somado ao fato de que a população venezuelana, muito provavelmente, pegaria em armas, aumentando e engrossando, portanto, as fileiras do exército de Maduro. O que nos leva diretamente ao primeiro contraponto e, ao mesmo tempo, ao maior perigo. Ou seja, essa intervenção nem de longe seria um passeio leve por Caracas. Por fim, o terceiro cenário seria liquidação direta ou liquidação via mísseis. E aqui estamos falando de eliminar Nicolás Maduro do cenário, algo que, nesse caso, os Estados Unidos poderiam realizar, seja por meio de drones, seja por meio de mísseis,
seja por meio de uma operação especial terrestre. Algo parecido aconteceu com o general iraniano Qassem Soleimani em janeiro de 2020. Aqui, os Estados Unidos deveriam tomar muito cuidado para não provocar o efeito contrário. Grande parte da população ficou do lado do governo, porque percebeu que o verdadeiro país agressor era outro. Isso também poderia acontecer na Venezuela, e se não acontecer, a simples eliminação de Maduro, seja qual for o meio, poderia provocar um caos tão grande que não necessariamente levaria ao poder o favorito dos Estados Unidos. Ou seja, o remédio poderia acabar sendo muito pior do que a doença. E, em vez de uma Maria Corina Machado, outro candidato pró-Maduro imposto, poderia acabar ficando com o petróleo venezuelano, seja pela própria população venezuelana, seja por agentes estrangeiros que não são os Estados Unidos. Após analisarmos os 3 principais cenários, vamos aos perigos que eles representam para os Estados Unidos. E com o que a Federação da Rússia poderia fazer para impedir que esse país consiga o que quer? Antes de mais nada, uma frase absolutamente fundamental nesse contexto. Destruir não é construir, ou seja, não é a mesma coisa realizar algo construtivo. Como de fato quase sempre cabe à Federação da Rússia, que simplesmente coloca obstáculos no caminho. Nesse sentido, a Rússia, agora sim, praticamente pela primeira vez na história, está jogando com vantagem. Ou seja, enquanto os Estados Unidos precisam organizar a logística, organizar suas tropas, a Rússia só precisa atrapalhar, atrapalhar e atrapalhar de forma constante. E aqui, claro, além da cooperação em diferentes níveis que recentemente foi assinada entre Moscou e Caracas em forma de tratado, devemos destacar especialmente o relevo venezuelano. Ou seja, se os Estados Unidos, no final, ousarem realizar uma operação militar, por menor que seja. No território venezuelano, a Federação Russa tem a chave, basicamente, de transformar a Venezuela no segundo Vietnã. É justamente para isso, na verdade, que vem esses especialistas militares que a Rússia vem enviando para a Venezuela há bastante tempo. Eles, por si só, não vão resolver a situação, mas vão treinar tanto o exército quanto a população venezuelana para realizar guerra de guerrilha. Ou seja, vão ajudar principalmente na organização de todo tipo de movimentos de resistência dentro do país, o que fará com que qualquer tipo de movimento e ação militar por parte dos Estados Unidos possa se transformar em um verdadeiro inferno. E, além disso, em um inferno absolutamente interminável. O que foi dito até agora já nos deixou mais claro. Impossível que o preço a ser pago pelos Estados Unidos não acabe sendo, sim ou sim, extremamente alto. Em primeiro lugar, estamos falando de recursos a destacar, especialmente recursos econômicos. E os militares. Em segundo lugar, vamos direto ao ponto principal da questão: o preço midiático ou a derrota imperdoável dos Estados Unidos na Venezuela, que, na verdade, poderia trazer consigo várias consequências ao mesmo tempo. Não é a mesma coisa desperdiçar palavras ameaçadoras do que passar diretamente à ação. Isso nos Estados Unidos, e principalmente na administração Trump, bem, e justamente por isso ainda não ousaram ir além, porque o preço poderia se traduzir diretamente na derrota mais absoluta da própria administração Trump. Porque o que, segundo o próprio Trump, seria chegar e vencer, poderia acabar se traduzindo em meses e meses, se não diretamente anos de combates. Agora imaginem que oportunidade tão suculenta se abre com tudo isso para o Partido Democrata. Seriam conversas intermináveis sobre o quão ruim é Trump, também no campo militar. Se eu fosse presidente, nunca teria havido guerra entre Rússia e Ucrânia. Mas houve guerra entre Estados Unidos e Venezuela, resultando em uma verdadeira catástrofe para o primeiro. E isso em nível interno. Agora vamos imaginar em nível internacional a perda de poder na Venezuela ou a derrota militar dos Estados Unidos e da Venezuela. Ou melhor, isso se traduziria diretamente no último prego no caixão desse mundo unipolar que ainda está tentando resistir. De qualquer forma, ou seja, o mundo multipolar. Ele passaria a ganhar o jogo imediatamente e, como complicação adicional,
É claro que devemos mencionar a quantidade de inimigos de todos os tipos e tamanhos que os Estados Unidos têm ao redor do mundo. Sim, citamos especialmente a Federação da Rússia, mas e todos esses países? Mas, por outro lado, organizações as quais, na verdade, agora mesmo os Estados Unidos supostamente estão enfrentando no Caribe. Sim. Estamos falando, entre outros, dos cartéis de drogas. Teríamos que oferecer apoio direto à Venezuela. E provavelmente isso acabaria complicando a situação para mais de um. Mas, em termos indiretos, há 3 fatores-chave que permitem isso: as criptomoedas, os drones e a internet via satélite. Temos exatamente tudo o que é necessário para organizar, por um lado, um movimento de resistência bem-sucedido, e, por outro, para que outros agentes externos possam apoiar a causa de forma constante. Repito, isso inclui até os cartéis de drogas. E aqui nem se fala do quanto a China poderia ajudar, principalmente se considerarmos que cerca de 90% de todos os componentes de drones são produzidos nesse país. Vocês realmente acham que isso não seria útil para a Venezuela ao enfrentar os Estados Unidos? Tudo isso nos leva ao acordo, ou melhor, a oferta final. Há várias fontes que afirmam que Donald Trump teria oferecido a Vladimir Putin um acordo: Venezuela em troca da Ucrânia. A proposta, aliás, teria sido feita de forma um tanto descarada. Tudo para mim, nada para você. Ou seja, os Estados Unidos teriam oferecido à Federação Russa não entregar mísseis Tomahawk à Ucrânia em troca de que a Rússia se retirasse da questão caribenha, ou mais especificamente do território venezuelano. Mas Isso, é claro, tem a ver, em primeiro lugar, e acima de tudo, com o fato de que os Estados Unidos sabem que não lhes convém de forma alguma pisar na Venezuela diretamente, e que a luta deles lá poderia se eternizar sem trazer nenhum dos resultados mais desejados. Nem teriam petróleo, muito menos uma vitória rápida e vistosa, nem para o governo Trump, nem para o país como um todo. Eles preferem, portanto, tentar convencer a Rússia a se retirar da Venezuela e, assim, deixar que os Estados Unidos a derrotem economicamente. Absurdo, mas é isso que está acontecendo. A resposta russa, salvo um milagre excepcional, também está bastante clara. Levando em conta como estamos com a situação no terreno na Ucrânia, onde a Rússia está avançando sem parar, onde está prestes a tomar Pakrovsk, entre outras localidades como Kupiansk ou Konstantinovka, que muito em breve acabarão caindo. Também levando em conta que poderia até entrar na região de Chernigov, o que poderia permitir atacar diretamente o território de Kiev, já nem mesmo com mísseis ou bombas planadoras, o que é muito mais barato e muito mais fácil na hora de eliminar alvos de grande importância. Tudo isso, é claro, nos leva à pergunta lógica: para que a Rússia precisa disso? Stadia e provavelmente para nada. De modo que os Estados Unidos terão que se virar e se esforçar muito na hora de ficar com o recurso mais precioso, o petróleo da Venezuela. E se a Rússia não aceitar a oferta, os Estados Unidos terão que continuar tentando alcançar sua vitória por outros meios. E aqui a pergunta-chave passa a ser se estará ou não disposta a aceitar o preço total de sua vitória, cada vez mais provável, mais custosa, mais intervenção.